Eu estou aqui no Instituto de Neuropsiquiatria para conversar de um tema muito importante, que é sobre a qualidade de sono. Não existe vida saudável sem dormir bem. E para falar deste assunto, eu convidei a doutora Elizabeth Castelon. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada a você. Por sempre estar conosco aqui no programa, falando sobre temas relevantes para a nossa saúde. E hoje, então, falando sobre o sono, segundo dados apontados pelo Ministério da Saúde, isso em 2020, 42% da população brasileira sofre com esse transtorno do sono. Doutora, fala pra gente, por que o sono é importante? Então, essa descoberta de que o sono é tão importante não é uma descoberta tão antiga. Na realidade, existe ainda, principalmente quando você é jovem, tem ainda um pouco aquela ideia, deixa para dormir quando você morrer, né? Eu não quero dormir é perder tempo, eu estou perdendo tempo quando eu durmo. E hoje a gente sabe que o sono não é esse momento de morte, onde você para de viver e para de apreciar as coisas e é como se você estivesse perdendo tempo de vida. Na realidade, ele é um momento onde você revive, onde você, ao mesmo tempo em que você revive aquilo que você viveu durante a vigília, é um momento onde você consolida, então vem a importância da memória, mas é um momento onde você regenera, revigora, reconstitui. Teria que falar muita coisa, assim, o sono, então assim, primeiro tentando responder a sua pergunta. Por que essa mudança é recente? Porque foi se descobrindo, primeiro foi se entendendo que o sono é um estado cerebral ativo. Ele não é um estado onde você apagou e está como morto. Ele é um estado onde o teu cérebro está trabalhando muito. Ele está trabalhando de uma outra forma, mas ele está trabalhando muito. Esse trabalho não é um trabalho caótico, é uma função cerebral estruturada e estruturada em fases. E essas fases, elas têm que estar acontecendo num ritmo, numa frequência, com uma duração, tudo isso já pré-determinado para que seja certo. E isso tudo é pré-determinado por quem? Pelos nossos genes, que determinam a forma como o meu cérebro vai trabalhar, e em que horário vai acontecer isso, depois de tanto tempo vai acontecer aquilo, depois de tanto tempo vai acontecer aquilo. Então ele é um estado ativo. Ele é um estado ativo, é um estado organizado, é um estado de alto trabalho cerebral, de alto desempenho cerebral. E é um estado onde, embora a gente não perceba, muitas coisas estão acontecendo no cérebro e para o corpo. Então essa foi a primeira descoberta. Depois foi se vendo que as pessoas que dormem mal, então se eu não tenho a quantidade e a qualidade de sono adequada, porque eu tenho a quantidade, que seria grosseiramente falando 7 horas por dia para um adulto, isso varia de pessoa para pessoa, mas no geral vamos colocar 7 ou 8 horas. Essa é a quantidade, mas eu preciso ter também a qualidade, e a qualidade depende justamente da organização dessas fases do sono, desses ciclos do sono. Então o cérebro, ele trabalha de uma forma organizada em sequência. Se eu tiver uma quebra de um desses dois, eu tenho um aumento da minha mortalidade. Então estudos começaram a evidenciar isso, que as pessoas morrem mais, que as pessoas têm mais morte súbita, mais infarto agudo do miocárdio, mais obesidade, mais diabetes, mais câncer. Nossa, então desencadeia um monte de problemas. Sim. De saúde. Sim. Explicando um pouco assim a fisiologia do sono. A gente tem um receptor no cérebro, bem no meio do cérebro tem um núcleo que se chama hipotálamo. Certo. Dentro desse hipotálamo, na realidade, são vários núcleos, ou seja, são vários aglomerados de neurônios independentes, grupinhos de neurônios que estão cada um trabalhando numa função diferente. E todas essas funções muito importantes para a nossa sobrevivência. O controle da sede, da concentração então do sangue, quanto o nosso sangue vai estar concentrado, o controle da nossa temperatura, o controle do nosso apetite e, dentre outras funções, o controle do nosso ciclo ou do nosso ritmo circadiano, ciclo sono-vigília. Então esse núcleo, ele já prediz, a gente já nasce com genes relógio, que predizem que todas as células do nosso corpo vão ter que trabalhar num ritmo. Então tem uma área que estuda isso, que é a cronobiologia. Certo. Então todas as nossas células têm um ritmo de trabalho.
E existe um controlador central que é o núcleo supraquiasmático que fica no hipotálamo. Então é um grupinho de neurônios que ficam ali no hipotálamo e que controlam de modo geral o ritmo de todas as células. Certo. Então eu tenho, por exemplo, a minha liberação de hormônios, o crescimento celular, a fase onde um determinado neurotransmissor vai ser expresso e outro não. Tudo isso tem um relógio por dentro. Então tem horários para tudo. Por isso que a gente precisa respeitar. Esse horário interno, se eu ficar num ambiente escuro, sem ter estímulo de nada, ainda assim eu vou ter o meu corpo trabalhando nesse ritmo, que é o ritmo endógeno, ditado pelo núcleo supraquiasmático, que é de aproximadamente 25 horas. Mas como eu vivo no mundo, o maior, a gente chama de Zeitgeber, que é um termo alemão, quer dizer, seria o que dá o tempo, o ditador do tempo. Então, o maior coordenador do tempo externo é a luz. Então, a luz ajuda a dar o ritmo, ditar o ritmo desse núcleo supraquiasmático, que deixa de ser 25 horas e passa a ser 24 horas. Então ele é como se fosse um adaptador, a gente adapta ao nosso ritmo, que já era endógeno, a gente adapta ao nosso ambiente que tem a luz. Então quando eu tenho escuro, eu tenho uma maior produção de melatonina, eu tenho maior produção de determinados neurotransmissores, e no momento, por exemplo, a gente sabe que na manhã eu tenho pico de liberação de cortisol, eu sei que à noite eu tenho pico de liberação do hormônio do crescimento. Então tudo isso é determinado por esse relógio endógeno, que por sua vez é controlado pela luz. Né? Além da luz, as condições sociais, por exemplo, os momentos onde eu vou me reunir, os momentos, as tarefas que eu tenho que fazer, isso também acaba contribuindo, influenciando também para esse relógio biológico. Então assim, a gente precisa entender que a gente é montado para dormir, montado para funcionar nesses horários, e que o sono não é um momento onde eu estou morto. Ele é um momento onde eu estou extremamente ativo, meu organismo está muito ativo, trabalhando de uma forma coordenada e digerindo, elaborando muitas coisas que aconteceram durante o dia, tanto em termos cognitivos, que é a consolidação da memória, quanto em termos hormonais. A gente sabe que, por exemplo, noite sem dormir pode gerar aumento de marcadores inflamatórios, como se eu ficasse num processo pró-inflamatório, e a gente acha que é através desse processo pró-inflamatório que a deprivação de sono, que a privação de sono se associa eventualmente com essas doenças metabólicas e cardiovasculares. Não sei se eu estou sendo clara, mas eu estou dizendo assim, que quando eu durmo, eu estou limpando o meu organismo também de muitas coisas, eu estou fazendo, existe um processo de depuração, de consolidação, e quando eu não faço isso, eu posso ter um acúmulo de substâncias e por algum motivo que não se entende, eu acabo gerando um processo inflamatório no meu corpo. Entendi. E esse processo inflamatório, que é pequenininho, mas quando sendo todo dia, ele vai contribuindo para a obesidade, para o diabetes, para o acúmulo de placa de colesterol e assim por diante. Nossa, é muito interessante pensar sobre tudo isso, né? E a importância de ter uma noite boa de sono é como você mesma falou, a memória, processar tudo aquilo que foi feito durante o dia. Doutora, agora pensando com o passado, as pessoas da atualidade dormem bem como dormiam as do passado? Então, tudo indica que a gente dorme bem menos. Talvez a gente durma mais ou menos 1 hora a menos, em média, do que no passado. Por que que é assim? É fácil pensar, né? Levantar hipóteses sobre isso. Antigamente a população era majoritariamente rural, e mesmo o que se chamava de cidade, né? Eu moro numa cidade, mas as cidades também não tinham iluminação, né? Então tudo mudou com a vinda da eletricidade, que permite com que eu tenha a luz interna. Essa foi a primeira e principal mudança. E depois a gente viu que só acelerou. Então são luzes, a cidade que não para, New York, São Paulo, Tóquio, as distâncias enormes, o barulho, a poluição, a televisão que eu ligo, que eu fico o tempo todo, o celular. Então aí por todos
todos esses motivos, mas também as demandas de trabalho, né? A gente tem menos demanda física no trabalho de um modo geral, embora existam ainda vários lugares com muita demanda física, mas a gente vê muita demanda cognitiva nos trabalhos. Então você tem que verificar aquilo, checar aquilo, passar aquilo lá para o computador e rever aquilo e tal. Então as pessoas ficam com muita estimulação cognitiva, muita demanda. Porque antigamente as pessoas trabalhavam durante o dia, né, aproveitando a luz do sol, e não tinha eletricidade, como você bem colocou, e agora a gente sabe, né, que o mundo funciona 24 horas, sim, né? Sim. Então, em todo o tempo, essa existe questão pessoas da luz, trabalhando. Eu vou explicar um pouco melhor assim. Quando eu falei que o núcleo supraquiasmático funciona num ritmo de 25 horas e a luz faz com que ele funcione em 24 horas. É porque, assim, a retina, que é a camada, a pele que eu tenho dentro do meu olho e que tem os fotorreceptores que captam a luz, a retina, ela tem uma ligação direta com esse núcleo supraquiasmático. Então ela manda a informação para o hipotálamo se tem luz ou se não tem luz. Quando tem luz, o hipotálamo inibe a glândula pineal de produzir melatonina. E quando fica escuro, o hipotálamo deixa de inibir a glândula pineal, que passa então a produzir a melatonina. E a melatonina é sabidamente um indutor de sono. Então quando eu tenho, então falando do homem moderno, quando eu não tinha luz, como você mesma disse, estava escuro, então as pessoas, eles acendiam ali uma lamparina, uma fogueira, alguma coisa assim, mas ainda assim continuava mais ou menos escuro. E aí eles iam dormir. Agora não, agora eu continuo recebendo a informação de luz. Então o homem moderno, ele quebrou um pouco essa informação que a natureza te dava. Agora ficou escuro, a gente quebrou isso porque agora a gente tem a luz. É verdade. Né? E aí depois vem todos os outros estímulos que a gente falou. E era uma sinalização, né? Escureceu, já é hora de se preparar para dormir. Para dormir. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre as pessoas que trabalham em turnos diferentes, se isso prejudica ou não a qualidade de sono dessas pessoas. Bateu, amassou, riscou? Venha para a Sportcar. Aqui você encontra o que tem de mais moderno em recuperação automotiva, funilaria, pintura, lavagem e muito mais. Sportcar, Avenida Presidente Vargas, 1166, no centro de Dourados. Mais informações, 99622-7983. Volta com o programa Saúde e Bem-Estar aqui no Instituto de Neuropsiquiatria com a doutora Elizabeth Castelon. A gente está conversando sobre um tema de suma importância, que é o sono. Doutora, essas pessoas que trabalham em turnos diferentes, às vezes de dia à noite, e consequentemente elas não têm assim um ritmo, uma regra, né, de sono diária. Então, como que funciona para essas pessoas? Não funciona, fica muito mal. Né? Recentemente descobriu-se que isso pode ser até carcinogênico, porque quando você dorme mal, você tem, dentre outras coisas, você tem um aumento, você tem uma redução das células NK. NK se chama Natural Killer, são os matadores naturais, os assassinos naturais. É um nome que se dá para linfócitos T, que são células de defesa, e que tem a função de estar o tempo todo circulando no nosso organismo, nos diferentes tecidos, e detectando as células anormais que podem se tornar um câncer. Então, as células que sofreram algum tipo de mutação carcinogênica, eles detectam e matam. Por isso que se chama Natural Killer. E essas células são reduzidas. Isso é um dos efeitos, que são vários efeitos da privação do sono, mas um deles é esse. Então a gente sabe que trabalhar em turno pode estar associado, dentre outras coisas, inclusive a isso, a essa questão do aumento do risco de câncer, obviamente que a longo prazo. Então é claro, quando a gente estava falando no bloco anterior, eu tenho o meu ritmo, ele é um ritmo de 25 horas endógeno, aí vem a luz como um Zeitgeber,
e aí eu passo a ter um ritmo de 24 horas, ditado então pelo meu ambiente, e é claro que o meu organismo, todas as células, elas se preparam para isso. Agora, quando isso é quebrado o tempo todo, quer dizer, quando o meu corpo está se preparando para produção de melatonina, para induzir o sono, não, você vai ter que trabalhar. Depois da outra vez, no outro dia, não. Agora, não vou mais produzir melatonina, porque tem que trabalhar nesse horário. Não. Agora tem que produzir a melatonina, porque você tem que dormir. Então, é claro que essas pessoas sofrem bastante e tem Essa é uma situação que eu também não sei como resolver, porque, na realidade, o trabalho em turno não deveria existir. Né? Você deveria trabalhar talvez por menos horas, mas sempre nos mesmos horários. Isso já melhoraria um pouco. Então o certo é trabalhar de dia e dormir à noite, mas a gente sabe que a sociedade precisa de algumas pessoas trabalhando à noite também. Se eu sofrer um infarto, 2 horas da manhã, eu quero que tenha um médico, uma enfermeira de plantão, um hospital aberto. Se a minha casa pegar fogo, eu quero que tenha um bombeiro de plantão. Então a gente sabe que não dá para resolver isso, mas precisaria ser resolvido de uma forma que a pessoa tivesse pelo menos aquela regularidade, que fosse sempre no mesmo horário. Certo. Né? Ou seja, fosse determinado. Que fosse todos os dias aquele horário de dormir, aquele horário de acordar. Ainda que seja um horário errado, né? Quer dizer, do ponto de vista de luz, do ponto de vista biológico, mas aí pelo menos o seu corpo se acostuma e ele entra naquele ritmo que vai ter pelo menos a regularidade. Né? Então a gente sabe que... Então, o que eu posso esperar para um trabalhador em turno, para responder um pouco melhor essa pergunta? Então, a gente pode ter um prejuízo de atenção, de concentração, de memória, mais erros, mais acidentes de trânsito, mas também acidentes de trabalho, erros de trabalho. São assuntos conhecidos, né? A gente sabe, médico cometeu tal erro no hospital, enfermeira, e aí você vai ver, isso então pode ter a ver com essa questão do sono. Então é um assunto assim, com consequências potencialmente trágicas, né? É um assunto sério se a gente pensar nas milhões de pessoas que estão funcionando à noite. A gente sabe que a qualidade do trabalho, eu que trabalho no hospital, a gente sabe que à noite fica pior, tudo fica pior. Sim, né? E até também os motoristas, né? Motoristas. Muitos acidentes acontecem por questão de acidentes. Aí outra coisa que é importante é a questão da depressão. Então, se eu começo a dormir mal, eu tenho um risco maior de depressão. A depressão é uma das principais causas de insônia, talvez até a principal, a depressão juntamente com a ansiedade, mas a insônia também causa a depressão. Então aqui já explicando assim, tem duas coisas que são diferentes. Quando a gente fala de trabalhador em turno, a gente está falando da privação do sono, da pessoa não conseguir dormir, do sono insuficiente. Então o sono insuficiente é uma pessoa que gostaria de dormir e que não consegue. Mas esse sono insuficiente constante, por exemplo, se eu ficar uma semana dormindo menos do que eu preciso, dormindo só 4 horas por noite, provavelmente no final de semana eu vou dormir umas 15 horas. Eu tenho esse rebote. Mas se eu ficar muito tempo assim, pode ser que eu não consiga mais ter esse rebote. E aí eu desenvolvo a insônia. Quando é para dormir, eu não consigo dormir. A questão do trabalhador em turno é tanto por essa questão, quer dizer que ele começa a dormir menos, como pela questão da irregularidade, quer dizer, quando ele quer dormir, ele já não consegue dormir porque o ciclo sono-vigília, o ritmo circadiano dele está desregulado. Certo. Doutora, e o que nos faz dormir? Uma pessoa que dorme bem, tem uma qualidade de vida boa, né? O que leva ela a ter essa qualidade? Porque isso não é comum em todas as pessoas. Então, o sono, ele é uma coisa natural, é como sentir sede, é como sentir fome, né? Então o sono, ele é algo extremamente natural, previsto pelo nosso organismo, pela nossa constituição biológica. Então quando uma pessoa não dorme, alguma coisa está errada. Então todo médico e as pessoas, os telespectadores aqui estão acostumados a ouvir sempre as mesmas recomendações, mas eu vou repetir. Então, primeiro, para eu dormir bem, eu preciso primeiro ir para a cama sempre no mesmo horário. Eu preciso, o ambiente mais fresco sempre ajuda. A gente fala isso no Mato Grosso do Sul, esse calorão. Então eu preciso dar um jeito de deixar meu quarto mais fresco, porque o calor pode me impedir de dormir. Então, ambiente fresco ajuda. Ir para a cama sempre no mesmo horário. A gente sabe que bebidas estimulantes como café, Coca-Cola, tereré, tabaco.
O tabaco também é estimulante. São coisas que deveriam ser evitadas umas 3, 4 horas antes de dormir, talvez até antes. Chocolate inclui nesse? Então, tudo depende da sensibilidade de cada um. O chocolate a gente sabe que ele tem também substância semelhante à cafeína, né? Teofilina, eu acho. E o chá preto, o chá mate, o guaraná, o chocolate, o café, mas aí depende da sua sensibilidade. Por exemplo, falando do café, ele tem uma meia-vida de 6 horas. Então, meia-vida é o tanto que fica, é o tempo em que a dose, é o tempo necessário para que aquela medicação tenha a sua dose reduzida pela metade na corrente sanguínea. Então, o café, se eu tomei café agora, daqui a 6 horas é que eu vou ter a metade da dose na minha corrente sanguínea. Ou seja, em 12 horas eu ainda tenho 1/4 da dose na minha corrente sanguínea. Então, se eu tomei café meio-dia, quando for meia-noite, eu ainda estou com um pouco de café no meu organismo. Então, depende da sensibilidade de cada um. Então, teoricamente, baseado nisso, eu teria que dizer que a partir do meio-dia eu não posso mais tomar café, né? Que o café seria só de manhã. Principalmente assim, se você tem insônia. Então, as substâncias. É muito importante acordar cedo. Então, sempre acordar cedo e ficar exposto à luz durante o dia. Então, a gente tenta voltar para aquele nosso relógio biológico. Então, de dia, eu fico num ambiente claro. E à noite, por exemplo, se eu quero dormir 8 horas por dia, então se eu quero acordar às 6 da manhã, então eu teria que 10 horas da noite eu teria que já estar dormindo. Então, a partir das 7 da noite eu já tenho que ficar meio que no escurinho. Então eu já vou entrando nesse clima de mais escuro, de não ter muita televisão ligada, televisão não, celular não, então eu vou entrando com uma música relaxante, ou todo um ritual para dormir, tá? Então eu tomei um banho, eu passei um óleo de lavanda, que é relaxante, ou seja, o cheiro que eu goste, a minha almofada perfumada, e aí eu vou deitar num clima assim, de que agora eu quero relaxar. O mais importante disso tudo é o seguinte, é que a insônia, ela geralmente acontece por uma questão genética, eu já tinha uma predisposição genética, e aí alguma coisa aconteceu. Eu fiquei doente, ou meu filho ficou doente, e eu tive algum fator precipitante. A partir daqueles dias ali que eu tive que ficar no hospital, ou que eu tive que trabalhar em turno, ou que eu tive que dar plantão, alguma coisa ali, e a partir dali eu não consigo dormir direito. O mais importante para eu quebrar esse ciclo é eu quebrar o desespero, a ansiedade que eu sinto por não estar conseguindo dormir. Então eu teria que criar, e aí entra essa história do ritual relaxante. Para eu deitar e falar, tudo bem, se eu não vou dormir, pelo menos eu vou relaxar. Eu vou ouvir aqui um áudio hipnose, uma música que eu goste, ou uma história que eu goste. Eu sou meio que viciada, isso não é tanto um conselho que eu quero passar, mas eu adoro ficar ouvindo histórias. Porque você tem os audiobooks, que são os audiolivros. Então tem em português, tem em inglês, alemão, tem todas as línguas. E você fica ouvindo e eu vejo que eu durmo, assim. Às vezes eu falo, gente, eu só ouvi os primeiros 15 minutos. O truque de ouvir essas histórias para dormir é porque eu esqueço que eu tenho que dormir. Se eu ficar pensando, eu tenho que dormir, tá, mas aí agora já passou meia hora e eu ainda não dormi, eu tenho que dormir. A insônia gera ansiedade. É muito difícil eu quebrar essa ansiedade. Porque eu sei que no dia seguinte eu tenho que acordar às 6 horas e eu vou ter que levantar, porque eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que dirigir, eu vou ter que fazer um monte de coisa. Eu teria que conseguir ter consciência disso, então eu não vou olhar para o relógio e eu vou tentar relaxar. Então, treinos de relaxamento. Tem várias coisas na internet ensinando isso, treino de respiração, só que eu sei que é difícil, porque às vezes eu tento fazer isso e isso me deixa mais ansiosa ainda. Por isso que a ideia seria tentar desviar a tua atenção da necessidade de dormir. Daí esse truque de estar ouvindo uma música ou de estar ouvindo uma história, de estar tentando prestar atenção em outra coisa. Por isso que tem gente que fala, não, aí eu vou ver televisão e durmo. Não é a conduta ideal, porque quando eu vou ver televisão, a televisão está emitindo luz, que vai inibir a produção de melatonina e vai me ajudar eu vou estar sentada, aí depois eu vou ter que voltar para o quarto, mas o truque, por que isso em algumas pessoas acaba funcionando, é porque eu paro com a atenção de querer dormir. Então eu desisto, falo, tudo bem, não vou dormir, vou ver televisão. E aí a hora que eu começo a prestar atenção ali no programa, eu acabo dormindo. Ou seja, você tira o foco do problema, né? Você tira o foco do problema. Então a recomendação seria
tirar o foco do problema, mas tentar relaxar não com a televisão, com alguma outra coisa que fosse menos estimulante. Porque televisão de madrugada vão ter coisas, às vezes, não sei, filme de terror, alguma coisa assim que não seria o ideal para a pessoa dormir. Outra coisa, obviamente, em termos de dicas, né, para dormir bem. Atividade física. Então é muito importante que eu fique com o meu corpo um pouco cansado. E é exatamente o contrário do que a gente vive, porque a gente fica no escritório, então eu fico com a minha mente cansada do celular, de todas as informações, mas o meu corpo não está cansado. Então por isso que é importante eu estar caminhando, se eu pudesse caminhar 40 minutos por dia, andar de bicicleta. Essa caminhada sempre de manhã, né, doutora? Que eu já escutei comentários que se você faz próximo da noite pode prejudicar. Sim, aí depende também da sensibilidade de cada um e depende também daquilo que dá para fazer. Tem coisa que não dá para fazer. Eu falo, olha, a senhora está recomendando de manhã, mas de manhã não dá para eu fazer no final da tarde. O que a gente sabe é que se eu fizer um exercício, por exemplo, vou fazer uma aula de zumba, das 9 às 10 da noite. Quando eu sair da aula de zumba, eu tô agitada, eu tô ligada. Então, talvez a aula de zumba das 9 às 10 da noite não seja o ideal. Mas talvez para você até seja. Porque aí você vai tomar um banho e vai deitar e vai conseguir dormir. Então, não é que está assim contraindicado, mas é que pode ter eventualmente um efeito estimulante, se você fizer aquilo muito próximo do horário em que você vai dormir. Mas também pode ser que não. Olha, eu caminho, aí eu deito, fico super cansada, eu deito, ponho uma música super relaxante, aí eu durmo. Então depende muito disso. Então quando uma pessoa não está dormindo bem, a gente precisa verificar várias coisas. Eu tenho que verificar se ela está com depressão, se ela está com ansiedade, o que está acontecendo com ela, os medicamentos que ela está tomando, se está tomando alguma medicação que possa estar causando insônia, álcool. O álcool, ele dá muito sono no começo, mas depois ele tira o sono. E aí eu preciso ver também se ela tem algum problema cardíaco, algum problema pulmonar, algum problema reumatológico, outras doenças que possam estar impedindo o sono. E eu tenho que ver se ela tem algum outro transtorno de sono, porque muitas vezes eu falo que eu tenho insônia, o paciente chega falando que tem insônia, mas ele tem talvez a apneia do sono, que a gente vai ter um programa, eu espero que a gente tenha um programa dedicado a esse assunto. Mas, por exemplo, a apneia do sono, que é aquela pessoa que perde, né, a mais comum é a apneia obstrutiva. Então você tem um fechamento das vias aéreas, você acha que a pessoa dormiu a noite inteira, mas ele tem aquele ronco bem esquisito, bem como se tivesse uma obstrução, que de fato tem, e a parada da respiração. E aí a pessoa às vezes acaba despertando e fala, eu desperto e não consigo dormir mais. Então, às vezes, a insônia vem um pouco misturada com a apneia do sono. Então, na realidade, assim, a pessoa que não está dormindo bem, ela precisa de um médico mesmo. E ela precisa, porque esse médico vai ter que checar todos esses elementos. E, infelizmente, o que muitas vezes acontece é que a pessoa quer que te passe um remédio. Então, um calmante para dormir. E esse calmante, na realidade, ele está na última opção da lista. Na última das opções, quando todas as coisas foram verificadas, averiguadas e tentadas e nada resolveu, aí você vai passar uma medicação para dormir. Tá certo. Doutor, o assunto é muito importante realmente, mas o nosso tempo já está terminando, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua participação. Eu espero que você aí de casa tenha gostado desse tema e eu conto com a sua audiência todos os dias. Obrigada.